A gente vai conversar agora com o Caio Megali. Ele foi a terceira baixa na equipe de Paulo Guedes. Ele é economista, saiu no fim do mês passado. Megali era diretor de programas da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Caio Megali, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vou começar com duas perguntas, uma tem a ver com a outra. Por que você saiu e por que você acha que está havendo essa debandada da equipe econômica? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A minha saída foi uma saída muito específica, né, questões puramente pessoais. Eu já estava envolvido com temas de governo já antes de entrar no governo federal, fui secretário da Fazenda aqui do município de São Paulo. Já eram 4 anos quase de um ciclo no setor público, né, e também morando fora da cidade, onde eu moro, né, com a minha família, tudo. Minha decisão foi, depois desse ciclo, né, esse ciclo completo, voltar para São Paulo, retomar a carreira no setor privado. Né, não tem absolutamente nenhuma ligação com a política econômica do governo atual, com as políticas do ministro Paulo Guedes, com as quais eu continuo bastante alinhado e confiante de que as reformas e os projetos que estão colocados vão avançar. Então, foi uma questão bastante pessoal, né? O movimento de ontem foi um movimento diferente, né? Os secretários que saíram vocalizando uma razão particular dos temas que eles vêm tocando, né? A reforma administrativa, as privatizações, embora, ainda que os dois tenham saído, deixam preparados tanto a reforma administrativa, que está bem desenhada, muito bem formatada ali pela equipe do então secretário Paulo Ebel, quanto um pipeline de privatizações e concessões, que é natural que demore um tempo mesmo para maturar, né? Há uma ansiedade, uma vontade de que essas concessões, essas privatizações aconteçam, mas é normal, se a gente olhar outros ciclos de governos federais ou mesmo governos regionais, a gente percebe que demora um pouco mais de tempo e tudo indica que elas estão bem encaminhadas, de forma que, apesar dessas movimentações na equipe, que para uma equipe bastante grande como essa, pode ser até vista como razoável, né, normal, o fato é que as grandes tendências da política econômica continuam intactas, e isso também foi reforçado pelas declarações do ministro Paulo Guedes de ontem. Caio, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao debate que a gente estava tendo aqui hoje do teto de gastos. Você falou sobre os pilares que têm sido preservados e mantidos. Na sua avaliação, Perfeito. Quais são os riscos envolvidos no eventual rompimento, no eventual furo desse teto de gastos que foi hoje, que tem sido levantado ao longo dos últimos dias como sendo um debate dentro do governo? O teto de gastos foi um avanço institucional muito importante para o país, né, para a economia brasileira, né? O Brasil, durante muitas décadas, teve seu crescimento, teve as despesas públicas crescendo de forma com muito pouco critério, né? O teto de gastos vem para mostrar o seguinte: olha, esse crescimento rápido das despesas está gerando um aumento do endividamento que é muito prejudicial à economia, porque gasta-se muito com o serviço da dívida, com os juros, né? Então, é o momento de frear, né, e escolher quais são os gastos mais importantes, né? Não foi determinado um corte, né, nem foi determinado quais setores que deveriam parar de crescer. É um teto global e a sociedade, né, decide quais são os gastos mais importantes, né? E também não é uma política radical de ajuste fiscal, né? O teto vem sendo cumprido, deve ser cumprido nos próximos anos, e mesmo assim nós ainda vamos ter muitos anos de déficit nas contas, né? Então, na verdade, é um ajuste gradual das contas públicas e que permite com que a sociedade vá escolhendo as suas despesas que são mais importantes e vá segurando aquelas que não são tão fundamentais para não gerar um aumento de endividamento. Então, a preservação do teto, que é a grande âncora fiscal que nós temos para os próximos anos, é fundamental, né? E acho que esse também foi um avanço importante ontem, com a vocalização do presidente da Câmara a respeito da importância do teto, né? E o ministro Paulo Guedes mostrando que alternativas ao rompimento do teto, ao cumprimento do teto, podem ser muito arriscadas para a sustentabilidade da economia. Ana Flor de Brasília, obrigada por estar aqui com a gente. Quando você foi para a equipe econômica
do governo federal no ano passado, você foi para uma área que cuidava de comércio, produtividade, indústria, enfim, inovação, com uma agenda ali de toda essa área que fazia frente a enormes subsídios para vários setores, a dificuldade da indústria ter produtividade, competitividade, até mesmo por ser tão fechado o Brasil nessa área. Qual a sua avaliação sobre como andou tudo isso? É frustrante, você já teve experiência anterior no serviço público, mas é frustrante lidar com todos esses lobbies, com todas essas dificuldades aí para se tirar amarras que tragam aí mais progresso e até inovação e produtividade? Olha, de fato, uma das coisas que me animou aí para o governo nessa posição foi justamente esse grande desafio, né, que é fazer com que o Brasil volte a crescer de forma produtiva. A produtividade econômica da economia brasileira está estagnada desde a década de 80. Mesmo no período de crescimento mais forte na década passada, ele não foi gerado por aumento de produtividade. A atuação do governo nessa área tem sido boa, né? No ano passado, nós conseguimos fazer a revisão da lei de informática, que tornou ela mais efetiva e menos custosa aos cofres públicos. Conseguimos melhorar a questão da importação de máquinas e equipamentos não produzidos no Brasil. Desenhamos um marco legal de startups para essa parte de inovação, que é super relevante, super importante, está começando a andar, né? E mais recentemente, agora depois que eu saí da secretaria, né, que vem sendo muito bem conduzida pelo secretário Carlos da Costa, o marco legal do saneamento avançou, estamos vendo o marco do gás andando também, cabotagem vem na sequência, ou seja, são muitas décadas de atraso nessa área que nós vamos conseguindo, né, nós como sociedade, vamos conseguindo gradativamente reverter, né? Eu não diria que é frustrante, na verdade, gratificante, porque por mais que seja, digamos, morro acima, enfrentando essas dificuldades todas, quando a gente olha para trás, vê que muita coisa avançou. Nossa, é um morro íngreme esse, hein, Caio? Haja dificuldade. Vamos passar a bola para a Flavinha, que volta aqui para participar, já que essa é a área econômica que ela acompanha há tanto tempo. Flávia. Obrigada, Leila. Boa tarde, Caio. Eu queria te consultar, pelo que você conhece aí nesses quase um ano e meio, né, de governo, como é que será possível conciliar uma agenda de ampliação dos projetos dos programas sociais de transferência de renda, de aumento dos investimentos em infraestrutura, com teto de gastos e restrições fiscais. E eu tomo a liberdade de citar a entrevista da semana passada do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, em que ele diz que o ministro Paulo Guedes vai precisar dar um jeito de arrumar mais um dinheirinho para a gente dar continuidade a essas ações que têm impacto social e na infraestrutura. E ainda hoje, numa postagem numa rede social, o próprio presidente Bolsonaro afirma que responsabilidade social e teto de gasto são o norte, mas diz que num orçamento cada vez mais curto é normal ministros buscarem recursos para obras essenciais. Qual vai ser a alquimia para atender esses dois grupos que nesse momento nos parecem inconciliáveis? Caio. Olha, a alquimia é muito simples. Nós não precisamos de mais um dinheirinho, né, como você colocou. O Brasil já arrecada R$1,5 trilhão de reais por ano. O problema está no engessamento dos gastos. Mais de 95% desses gastos estão engessados. Quer dizer, desse R$1,5 trilhão que nós arrecadamos, sobra muito pouco para todas essas atividades essenciais. Gastar mais sem questionar esses gastos rígidos significa que nós teremos que aumentar o endividamento, que vai aumentar a taxa de juros lá na frente, e nós vamos acabar gastando mais dinheiro com juros do que com essas prioridades. Ou seja, esse é um não caminho. O caminho que é o caminho mais difícil, né, mas é o caminho que nós, como sociedade, vamos ter que enfrentar, já está mais do que na hora de enfrentar, é olhar para esses gastos rígidos. Não é possível que arrecadando R$1,5 trilhão, nós só conseguimos deixar mais ou menos 90 bilhões separado para todas as atividades, todo o resto sendo carimbado com gastos obrigatórios. É para esses gastos obrigatórios que nós temos que olhar, discutir como sociedade e achar o espaço. É ali que está o dinheiro para esses investimentos todos tão fundamentais para a sociedade.
E é por isso que eu mencionei a importância do teto do gasto, porque o teto dos gastos nos convida a fazer esse debate, nos convida a discutir esses gastos rígidos, né? Que são, como dizia o economista Raul Veloso, estão na mão dos donos do orçamento, né? Que tem grandes nacos do orçamento que são voltados para esses gastos e são muito pouco questionados. Nós, como sociedade, temos que questionar isso. Caio, você disse que, apesar das saídas dos secretários, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que é uma debandada da sua equipe, que a linha da política econômica está mantida. Mas a gente viu que a agenda liberal está um pouco arranhada, né? O governo desistiu de encaminhar a reforma administrativa no ano passado e neste ano, ficou para o ano que vem. Privatização das grandes estatais não está deslanchando, né? As grandes empresas, tipo Correios, Eletrobras, PPSA, Portos de Santos, a venda dessas empresas sofre resistência dentro do Congresso Nacional. E agora tem esse debate relacionado à questão do teto dos gastos públicos, algo que até pouco tempo não havia essa pressão, agora essa pressão está presente. Até onde a gente pode enxergar que realmente existe dentro do governo, principalmente no Palácio do Planalto, não estou falando do Ministério da Economia, essa convicção de que a agenda liberal é realmente o caminho para tirar o país do buraco? Olha, eu dividiria em duas partes, né? Primeiro, a questão da agenda liberal, né, como você coloca, e segundo, a questão dos gastos, né, a questão fiscal. A questão da agenda liberal, de fato, os dois secretários que saíram ontem estão muito ligados, né, a essa temática, mas todo o resto da equipe econômica também tem muita convicção dessa direção, da direção da diminuição do tamanho do Estado, de tornar o Estado mais eficiente, né, mais efetivo. Então, são políticas que vão continuar, talvez com um ritmo diferente, talvez com uma forma diferente, talvez com uma maneira de compor diferente, né? Mas eu acho que o que está muito claro é que a equipe que continua cercando o ministro Paulo Guedes é uma equipe que está comprometida com a agenda do ministro, né? E essa agenda continua colocada. Como vocês falaram, é morro acima, né? Muito íngreme, é difícil, não é fácil, né? Se fosse fácil, nós já teríamos feito as reformas lá atrás e o Brasil estaria crescendo 3%, 4% ao ano, né? Nós fomos postergando isso ao longo do tempo, mas agora não tem mais muito tempo para postergar, nós temos que enfrentar e avançar nessas reformas. Do lado fiscal, aí eu tive, né, nesses 4 anos de governo, experiências com diferentes linhas, né, de governo, tanto na prefeitura quanto no governo federal, e esse debate ele sempre está colocado, quer dizer, as demais áreas do governo querem gastar mais, acham importante gastar, e de fato é relevante fazer investimento, e a Fazenda é a responsável, ou a economia, aqui no caso do governo federal, é responsável por manter o equilíbrio dos gastos, quer dizer, não é uma filosofia tipo tio Patinhas, assim, sabe, eu quero ficar com muito dinheiro, não, nós queremos aplicar bem os recursos públicos. Essa é a função da saúde, da educação, desculpa, da economia, para justamente sobrar recursos para a saúde e para a educação. Qual é o grande desafio do Brasil hoje? É que nós postergamos muito esse debate e hoje nós estamos rodando no vermelho. Então, antes de nós conseguirmos sobrar recursos para fazer os recursos públicos para fazer os investimentos necessários, nós vamos ter que fazer uma reforma nos gastos correntes. Em paralelo, pode correr essa agenda importante que a gente mencionou no início, que é a das privatizações, concessões, investimentos privados para suprir essa diferença. Caio, te agradeço muito pela participação aqui no Estúdio I.